Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que faz parte desse pelotão 459. Bora tocar o terror na terra. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e bora explodir mentes e corações. Já escreve aí. Hoje é dia de TTT. O que é TTT, Thiago? Tocar o terror na terra. Tocar o terror na terra significa muito mais do que um jargão, uma expressão de uma comunidade. Tocar o terror na terra significa fazer o que precisa ser feito. E eu te pergunto, você tem feito o que precisa ser feito? Você todos os dias está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer ou simplesmente acordando e vivendo mais um dia? A galera chegando aí, já chega, dá um bom dia e fala de onde você está. Escreve aí qual a sua cidade, seu estado. Nós vamos colocar pressão na terra. Gostei disso. Bora botar pressão na rocha, Thiagão. A galera parece que tomou um susto comigo aqui. Sejam bem-vindos aí. Ó, Coimbra, Figueira da Foz, Itapevi, Itapeva, Bahia, Santa Catarina, Catanduva. Escreve aí de onde você está falando. Orlando, Canoas, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Cotia, São Paulo, Bauru, Recife, Campo Grande, BH, Minas Gerais, Alphaville. É isso aí. Bora tocar o terror na terra. Se existe uma coisa que eu sou apaixonado, é por esse pelotão 459, que são as pessoas que realmente estão disponíveis a fazer o que precisa ser feito. Todos os dias, quando eu encontro pessoas, a única coisa que eu cheiro no coração delas é a sua disponibilidade. O que você deve começar a olhar para as pessoas é a disponibilidade dela. Por quê? Porque pessoas são como esse carregador aqui. Estava agora há pouco olhando. Um carregador fechado, ele não serve para nada. Um adaptador fechado, ele não serve exatamente para nada. Assim como você que andava fechado para as oportunidades. Assim como você que anda fechado para os relacionamentos. Assim como você estava fechado por seus sentimentos. Não serve para nada. É simplesmente mais uma caixa. Não, Thiago, mas ele tem um monte de talentos, um monte de habilidades. Se você for olhar, existe aqui para a função americana. Opa, tá aqui, ó, função americana. Você tem esse, que é lá do Emirados Árabes, Dubai e tudo mais. Você tem o tradicional, aqui o do Brasil, aqui de Portugal. Você tem as adaptações aqui. Só que se ele tiver fechado, presta atenção aqui, se isso não explodir a sua mente, seu coração, não sei o que vai explodir. Se ele tiver fechado, não serve para nada. Mas ele era tão bom, Thiago, sabia, tem tantas funções, mas presta atenção, se ele estiver fechado, não serve para nada. Qual o problema? Que alguns de vocês estão fechados, aí dentro das caixinhas, olhando somente para si, para suas vontades, falando, não, vou esperar. Existe o tempo certo que eu vou utilizar? Não, mas daí chega as oportunidades. Chega as oportunidades e ele fala, não, mas esse aqui é porque é vermelho. Esse aqui é porque é roxo. Não, eu queria um verde. Eu queria um verde. Aí não encaixa. Por que eu estou te falando isso? Porque você talvez nasceu com apenas uma função. Aqui, ó. Somente essa função. E é o decorrer da sua vida. E a gente vem falando muito sobre aprender a empreender. Você vai adicionando novas habilidades. E novas habilidades trazem uma nova utilidade. Escreve aí, novas habilidades me trazem uma nova utilidade. Qual que é a diferença daquelas pessoas que prosperam, crescem e desenvolvem, aquelas que não? É o tamanho da sua utilidade. Como assim, Thiago? Isso aqui tem uma utilidade. Esse aqui tem múltiplas utilidades. Eu te pergunto, o que vai ser melhor, viajar com desse ou com desse aqui? Thiago, mas é grande. Grande é a prosperidade que existe na sua vida.
Grande é a prosperidade que existe em alguém que é múltiplo talento. Grande é a utilidade de alguém que está sempre pronto para fazer o que precisa ser feito. Você está vendo? Ele é grande, mas ele supre muito mais. Enquanto esse aqui atendia em um país, ou alguns países, esse aqui atende múltiplos países. Por que eu estou te falando? Porque hoje é um dia de despertar. Hoje é o dia de você despertar para tudo aquilo que um dia você já adicionou na sua vida como talento. Hoje é um dia de despertar e tocar o terror na terra, é olhar para tudo aquilo que você tem e falar o seguinte: eu vou começar a fazer o que precisa ser feito. E cada utilidade, sabe o que é interessante? Cada utilidade, ela tem funções específicas, ó. Ele fica diferente, ó. Aí você quer o retinho, tá aqui, ó. Então escreve aí: hoje é dia de tocar o terror na terra. Eu quero ler um texto com você que está lá em Provérbios. Provérbios 16, capítulo 3, diz o seguinte. Escreve aí: PV 16, 3. PV 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus planos serão estabelecidos. Olha que interessante. E aí quando você vai lá para o Provérbios, capítulo 21, versículo 5, diz o seguinte: os planos do diligente tendem à abundância, mas o apressado sempre acaba na pobreza. A primeira passagem que a gente leu: confia no Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Essa passagem, você pode interpretar ela como um incentivo para quem empreende. Como? Confiar em Deus e colocar sua vida no negócio e nas mãos de Deus. Qual é o problema? Você quer empreender, mas não quer desenvolver novas habilidades. Você quer aprender, não quer aumentar a sua utilidade. Você quer empreender, mas não quer que as pessoas vejam o seu empreendedorismo. Como assim, Thiago? Não, você não empreende para isso, você empreende para ganhar dinheiro. O grande problema da vida é que as pessoas acreditam que empreender precisa de um CNPJ, empreender não precisa de um CNPJ. Para empreender precisa de um CPF. Como que é isso, Thiago? Não. Antes de um CNPJ, você precisa de um CPF. Antes de fazer algo, eu preciso ser alguém. Antes de construir algo, eu preciso construir dentro de mim. O problema é que as pessoas começam a construir suas casas pelo telhado. Não seja alguém que construa uma casa pelo telhado, mas seja alguém que começa a construir uma casa pela fundação. Nossa, como eu amo entender disso. Se você começar a entender que toda a construção ela começa pela base, vai ser muito mais fácil de você começar a construir grandes coisas no dia de hoje. Às vezes o seu casamento está ruim hoje. A única coisa que precisa é olhar para a fundação, o fundamento. E o que é o fundamento? Aquilo que era nos primeiros dias. A galera perguntou se a gente vai ler Provérbios. Não, Provérbios eu leio todos os dias, 6h22, lá no Instagram. A gente lê todos os dias. Hoje é dia 4, a gente lê Provérbios 4. Eu trouxe Provérbios 15 e Provérbios 25. Só para a gente... Provérbios 16 e Provérbios 21, só para a gente começar a conversar. Por quê? Porque personalidade, ela não altera, mas caráter, ela é alterada. Por que eu estou te falando isso? E quando você quer construir um grande prédio, a primeira coisa que é preciso olhar para esse grande prédio não é o seu desenho. Nenhum grande prédio começa pelo desenho. O que determina a construção de um prédio é o terreno dele. Como assim? Todo terreno determina o tamanho de uma construção. Não tem como você construir um grande edifício num terreno pequeno. Você pode construir uma pequena casa num grande terreno. Só que é um desperdício de utilidade daquele terreno. Não tem como construir grandes edifícios
10, 15, 20, 30, 50, 60 andares, ou um Burj Khalifa, que é o prédio mais alto que existe hoje, que está lá em Dubai, que tem 840 metros, num pequeno terreno. Todo o terreno define o tamanho da construção. E o que é a construção? O que é o terreno, Thiago? Escreve aí, terreno é o meu coração. O terreno é o seu coração. A quantidade de resiliência que você tem, a quantidade de interpretação de sentimento, a quantidade de gestão das emoções, a quantidade de experiências que você vive. Respondeu o Edson aqui, ó. Thiago, parece tão simples o que você está falando. Explicar melhor, a gente não está fazendo isso. O que eu preciso fazer no primeiro momento para crescer, desenvolver e prosperar em todas as áreas? Aumentar o meu terreno. E o que é aumentar o meu terreno? É começar a comprar novas utilidades para minha vida. Esse final de semana que passou, essa última semana que passou, eu levei alguns mentorados e sócios para esquiar. Muitos foram pela primeira vez fazer o esqui e foi muito massa ver o destravar dessas pessoas. Nós estávamos num grupo de uns 25, quase 30 pessoas, mais as crianças, tudo. E é muito massa ver um cérebro em choque olhando para aquelas montanhas. Então a maioria ficou ali treinando, esquiando na piscina de iniciante junto com as crianças, e aí eu ia lá sacando, falava, ó, vamos lá para o alto da montanha agora. Aí vinha lá e sacava outro, vamos para o alto da montanha. Não, mas eu não estou preparado. Eu falei, você não sabe frear? Você não sabe fazer curva? Se você sabe frear, você sabe fazer curva, você já domina a descida. A gente precisa acelerar o processo de crescimento. E aí, então, levar as pessoas numa montanha um pouquinho mais alta e, de repente, elas ficavam em choque lá. Eu não consigo, isso não dá para mim, tá doendo minha perna. Era um cérebro gritando de imaturidade. Quando você fala que não pode, que não consegue, que não é para você, que tá doído, que tá difícil, é um cérebro imaturo. Porque maturidade nada tem a ver com idade, maturidade tem a ver com experiências. Eu vou repetir, maturidade não tem a ver com idade. Maturidade está relacionado à experiência. Eu vejo muito homem de 40 anos imaturo, mas vejo muito jovem maduro. Ó, o Gerson perguntando, Thiago, sempre me arrisco em vários negócios, mas nada vai para frente. O que fazer? Presta atenção, Gerson. Você está querendo ser bom do negócio. Quer saber do negócio, quer aprender do negócio. Troca o do pelo de. Não seja bom do negócio que você faz, seja bom de negócios. Você monta uma floricultura, um açougue, uma empresa de RH, você consegue prosperar. Por quê? Porque você não entende do negócio próprio, do negócio restaurante, do negócio açougue, do negócio floricultura, você entende de negócio. Você entende de negócio. E o que eu acabei de falar? Antes de qualquer CNPJ vem um CPF. E é isso que eu estou construindo esse pensamento. Vocês estão com muita pressa hoje. Vocês já querem saber já os pontos. Presta atenção. Não entenda do negócio, entenda de negócio. O que é entender de negócio? Eu preciso de 3 coisas. Saber de gente, gestão e números. Anota aí para entender de negócio. Gente, gestão e números. Se você trocar o do pelo de, você entra em qualquer negócio. Por quê? Porque acaba entendendo exatamente aquilo que eu estou te falando agora.
que não é sobre o negócio em si, mas sobre entender de gente. Por quê? Todo lucro ele vem de uma empresa e a empresa é constituída por quem? Por gente. Gente, gestão e números. Tá bom, Thiago, eu entendo de gente e não consigo prosperar. Aí falta algo chamado sensor. Falta encontrar um sensorzinho, alguma coisa que regule. Lembra que a gente leu Provérbios 21 que fala: os planos do diligente tendem à abundância. O que é diligente? É aquele que sabe o que precisa fazer. Os planos do diligente levam à abundância. Quanto mais eu crescer em experiência, fazer o que precisa ser feito, maior as minhas oportunidades. Então ontem, aí eu estava contando para vocês que semana passada eu levei os sócios para esquiar e eu falei o seguinte: vocês já adicionaram todas as habilidades dessa pista. Não existe mais nada. Não, eu preciso estar mais seguro, eu preciso ficar mais um dia aqui. E aí eu chego para cada um e falo o seguinte: você sabia que a visão do alto da montanha é diferente? E ela é muito mais linda. Quanto mais alto, mais linda a vista. É uma vista aqui, ó. Olha essa vista aqui, ó. Do alto da montanha. 3.400 metros. Eu falava para eles: tá vendo essa foto? A vista do alto da montanha, ela é impressionante. Sabe por quê? Porque no alto da montanha não tem concorrência. Enquanto vocês estão aqui embaixo desviando de um lado para o outro, o alto da montanha não tem concorrência. Só que eu preciso fazer o quê? Aumentar a utilidade, aumentar a maturidade, aumentar as oportunidades. Para chegar aqui, a gente andou num lift, que é um cabo de aço que tem um ferro que vai para baixo, você encaixa no meio das pernas e sobe. Parecia uma eternidade, mas deve subir uns 10 minutos, mais ou menos. E aí você vai subindo, 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 e um monte de gente vai caindo pelo caminho, porque é desafiador ali, você cansa, e aí vai subindo, aí chega no alto da montanha. E aí a gente tirou meia hora para ficar desfrutando e olhando acima das nuvens, todas aquelas montanhas. Só que quem saiu lá de baixo não consegue enxergar aquilo lá em cima. Por que eu tô te falando isso? Presta atenção. Porque só vê a vista do alto da montanha que aumenta as suas habilidades, que aumenta a sua utilidade, e que aumenta as oportunidades. Alguém falou o seguinte: me ajuda no casamento. E às vezes você que está chegando pela primeira vez, que está me vendo pela primeira vez, coloca um xizinho assim, um xizinho. Quem já me viu 2 vezes, coloca 2 xizinho. Quem já é das antigas aí, coloca múltiplos xizinhos aí, deixa eu ver. Múltiplos xizinho. Isso. Coloca aí múltiplos xizinhos. Toma aqui. Aí. Aí, a galera das antigas. Você que está chegando pela primeira vez, me vendo pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. E é por isso que a gente vai flutuando em vários assuntos. E aí, parceiro? Deixa eu dar tchau pra galera aí. Tchau. Fazer um forte corajoso no carro lá. Tá bom? Pera aí, gente. E às vezes você começa a olhar e fala o seguinte: não, deixa eu ir para lá, deixa eu vir para cá, deixa eu experimentar isso, experimentar aquilo. E quando eu começo a falar, eu começo a trazer vários assuntos porque eu quero que você entenda o seguinte: isso é um grande funil, a vida é sobre um grande funil. Quando eu estou em cima, eu estou falando de casamento, eu estou falando de trabalho, eu estou falando de coisa. Quer sentar aqui? Uhum.
Quando a gente está falando sobre trabalho, quando a gente está falando sobre empreendedorismo, a gente está falando sobre filhos, falando sobre casamento, eles são somente o topo do funil ou de uma grande pirâmide invertida. O problema é que as pessoas acham que a vida é exatamente assim. A vida é assim, aonde tudo que contém aqui em cima ele é constituído por algo que está aqui embaixo. Não adianta você querer um grande CNPJ se não tiver um grande CPF. Não adianta você querer ter um grande casamento se você não tiver uma grande personalidade. Não adianta você querer grandes filhos se você não construir nada embaixo que sustente toda essa pirâmide invertida. Empreender, casamento, filhos, emoções, eles refletem tudo aonde? Em algo que está aqui embaixo. Que eu preciso fazer todos os dias uma renovação. Você que está aqui, que começa a entender sobre isso, você precisa começar a mudar. Mudar. Aquilo que o apóstolo Paulo foi chamado para uma grande missão. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. O apóstolo Paulo foi chamado para uma grande missão. Ele era um dos maiores perseguidores que tinha de cristão na época. Ele tinha cartas assinadas para ele... o Rodrigo me perguntou aqui, o que sustenta a pirâmide? Eu vou te falar já o que sustenta a pirâmide, Rodrigo. O apóstolo Paulo, ele falava o seguinte, ele tinha cartas assinadas para perseguir cristãos. E aí um dia ele sai com uma missão para perseguir os cristãos. E ele vai para uma estrada chamada Estrada de Damasco, né? Rumo a Damasco. Rumo a Damasco. Obrigado, mano. Tchau pra você. Ele estava indo rumo a Damasco. E quando ele estava pegando a estrada de Damasco, ele teve uma experiência. Puf, no meio do caminho, ele teve uma experiência com Jesus. E ele foi tomado por tamanha constrangimento e compaixão que ele ficou 3 dias cego, sem enxergar. E aí as pessoas começaram a evangelizar e contar para ele, e ele muda. Olha só que interessante, alguém que tinha um alto cargo hierárquico dentro do exército romano, passa por uma experiência, ele começa a ser ministrado, depois disso ele passa 2 anos estudando, e ele sai para as viagens missionárias. Ano passado eu tive a experiência de fazer um Ironman na Turquia, e aí depois da prova eu fui até o porto de Antália. Na Bíblia chama Atália, né? Mas hoje o nome da cidade é Antália, onde Paulo fez a primeira viagem missionária dele. Foi realmente chocante para mim. Eu fiz uma oração lá e foi muito massa. Primeira viagem missionária de Paulo, assim, aquele sentimento. Eu saí de lá exatamente com esse sentimento de fazer uma viagem missionária. E é o que vai ditar aí o meu ano de 2025. Eu estava com a minha equipe ontem olhando e a gente marcando as viagens. Semana que vem já estou no Brasil, vou para Cabo Verde, aí vamos para a França, vamos para a Inglaterra, vamos viajar, as viagens missionárias. E foi. É para mim isso daí? Tu não quer levar? Obrigado, meu. Tá bom, obrigado. E aí Paulo fez essa primeira viagem missionária para lá. Depois de 2 anos estudando e aprendendo sobre, ele começa a pregar para vários lugares e ele chega num lugar chamado Roma, que era onde que ele estava, e ele começa a pregar para os romanos da época. Presta atenção, Paulo começa a pregar para os seus compatriotas. Eu não sei se já aconteceu com você, das pessoas te julgarem por quem você era, mesmo você mudando. Não, presta atenção no que eu estou te falando aqui. Eu não sei se já aconteceu com você, das pessoas te acusarem daquilo que você é lá no passado. Por quê? Porque as pessoas não conseguem visualizar aquilo que você está visualizando, elas só visualizam as obras que foram feitas. Por isso, quando você passa por um processo de transformação, as pessoas começam a te acusar, porque elas só conseguem olhar aquilo que estava lá atrás. Elas não conseguem olhar para aquilo que está lá na frente. Aquilo que somente você vê, somente você projeta, elas começam a olhar para as obras que foram feitas. Quando Paulo começa a pregar para Roma, para os romanos,
Eles não conseguem visualizar aquilo que ele visualiza. Por quê? Somente você consegue enxergar aquilo que está dentro do seu coração. Somente você consegue enxergar na altura da montanha que você está subindo. Aí Paulo fala o seguinte: ei, vocês querem viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Parece que eu estou falando para vocês agora. Vocês querem viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Quem quer aqui viver aquilo que é bom, perfeito e agradável? Quem quer viver prosperidade? Quem quer viver oportunidades? Quem quer crescer? Quem quer se desenvolver? Aí todo mundo deu. E ele falou: então, faça o seguinte: você quer viver aquilo que é bom, perfeito, agradável? Mude a sua forma de pensar todos os dias. Entregue o seu corpo como um sacrifício vivo para viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. E aí, presta atenção, eu ainda estou falando sobre utilidade e maturidade que eu comecei a falar lá atrás. Eu ainda não saí desse assunto, eu estou falando sobre utilidade, maturidade e sobre aquilo que sustenta uma pirâmide. E quando eu digo uma pirâmide, eu só estou usando um exemplo para você entender que tudo que vai ser adicionado nessa pirâmide ou nesse funil aqui vai depender dessa base ser uma base forte. E eu vou te falar o que sustenta isso aqui. Entregue seu corpo. Ontem à noite eu fiquei até tarde falando com uma equipe, um grupo fechado, as pessoas mais próximas a mim, meus amigos já, sócios. E eu falava o seguinte: sabe qual é o problema das pessoas? Elas desistem, elas se cansam, elas param. Ah, eu estou muito cansado, vou parar para descansar. Sabe que o cansaço é para todas as pessoas, mas a fadiga é para poucos. Eu vou repetir. Talvez você não entendeu. Se isso não explodir a sua mente, o seu coração, não sei o que vai explodir. O cansaço é para todo mundo. A fadiga somente para aqueles que querem chegar no topo. Numa maratona, todos os que estão cansados começam a parar no meio do caminho. A fadiga é somente para aqueles que chegam na linha de chegada. Tiago, mas as pessoas desistem porque não tem resultado. Como não tem resultado se todos os dias você se torna uma pessoa melhor? Não, presta atenção que vai te destravar aqui você, que há anos ganha exatamente a mesma coisa, fatura exatamente a mesma coisa. Vocês concordam comigo que você recebe, você faz dinheiro para resolver um problema? Sim ou não? Vocês concordam que Jesus sempre falava o seguinte, que todo dia cabe o seu mal? Só deixa eu trazer o Carlos. Fala, Carlos, bom dia. O Marcelo não só terceirizou os vídeos, como ele multiplicou talento, fazendo pessoas não somente serem como eles, mas fazerem exatamente aquilo que ele fez. Eu quero te convidar a multiplicar isso. O problema é exatamente das pessoas que estão no meio da vida, no jogo da vida, elas acham que as pessoas têm que ter somente para si. E quando você dá oportunidade para as outras pessoas multiplicarem. Mas te convido, Carlos, a ficar aí ouvindo o que a gente está falando para você ver se aumenta a sua utilidade, a maturidade de cérebro. O grande problema das pessoas que não cresce a maturidade de cérebro. E ao invés de receberem uma mensagem, fica querendo comparar ou inferiorizar a atitude das pessoas. Então, fica aí e seja abençoado com aquilo que a gente está falando, porque a gente está falando exatamente de coisa que você precisa ouvir, que é aumentar a sua maturidade de cérebro. Quanto mais maduro você se tornar, melhor serão os teus olhos. Tem até uma passagem que diz o seguinte: se os seus olhos forem bons, seu corpo será luz. Se os seus olhos olharem com bom coração, você vai ter muito mais oportunidade de ter grandes coisas. O grande problema é que as pessoas não têm essa grande. Talvez você queria só chamar de atenção aí, tá aí. Então tá uma oportunidade para você aprender um pouco mais. Isso chama-se multiplicação de talento. Lá no final de Mateus fala o seguinte: vocês têm muita oportunidade para ir levar e ensinar tudo aquilo que vocês estão fazendo. Quando a gente fala sobre Paulo, que ele falava entregue seu corpo como sacrifício vivo,
Santo é agradável. Por quê? Porque você começa a renovar a sua mente. E quando a gente começa a falar sobre renovação de mente, é aquilo que o Rodrigo me perguntou lá atrás, sobre o que sustenta a pirâmide. Presta atenção. A gente está falando sobre tudo aquilo que você coloca aqui dentro. E isso que vai sustentar a pirâmide. E aí Paulo fala sobre algo muito importante. E antes de falar daquilo que Paulo falava, eu quero te trazer aquilo que eu fazia ontem para o meu time. Eu falava, o grande problema das pessoas é que elas param no meio do caminho. Ser diligente é você entender que colocou a mão no arado, não tem mais como olhar para trás. Para agora por um instante e começa a olhar todas as oportunidades que você teve na sua vida. Quantos relacionamentos você teve na vida? Quantas oportunidades você teve na vida e que parou de olhar para aquilo ali? Então eu estava te falando algo para se destravar, que é o seguinte: imagina se nós somos pagos todos os dias para resolver um problema. Eu quero te mostrar o seguinte, eu vou usar aqui a tela. Deixa eu usar a tela aqui para te mostrar exatamente isso aqui, ó. Se você está aqui hoje, peraí, deixa eu pegar aqui. Você está aqui hoje, aqui desse lado. Você está aqui hoje, ó. Começo da sua vida está aqui. Você está aqui, começando sua vida aqui, ó. Aqui, ó. Começando sua vida aqui. Você ganha R$ 1.500. Você resolve um tipo de problema. No dia seguinte, você sabe que todo dia cabe o seu mal. Você tem um problema a resolver. Na sua empresa, no seu trabalho, no seu emprego, com o seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos. Um problema de relacionamento, um problema de gestão, um problema de empresarial, um problema pessoal, você resolveu, sim ou não? Acontece com vocês de todos os dias terem um problema? Ter que resolver um problema, seja emocional, seja físico, todos os dias precisa resolver um problema. Aí você aqui já não é mais a mesma pessoa daqui, porque você resolveu um novo problema, aprendeu a lidar com algo novo. E no dia seguinte você aprende a lidar com algo ainda mais novo. E no outro dia você aprende a lidar com algo muito mais novo. E no outro dia vai aprender a lidar com algo muito mais novo. E todos os dias você tem um problema de relacionamento e resolve esse problema de relacionamento, um problema de emprego, resolve esse problema de emprego, um problema de empreendedorismo com um cliente. Todos os dias você vai resolvendo problemas. Eu te pergunto, essa pessoa daqui não é uma pessoa com um empilhamento de resolução de problemas diferente dessa pessoa? A pergunta é, por que aqui você continua ganhando ou fazendo a mesma quantidade de dinheiro daqui? Se isso não explodir a sua mente, não sei o que vai explodir. Aqui eu ganhava R$ 1.500 para resolver esse problema. Com um empilhamento de problemas e resoluções, eu me tornei uma pessoa muito diferente dessa pessoa aqui. Essa pessoa tinha que ganhar múltiplas vezes mais do que ganhava aqui. Múltiplas vezes mais. Por quê? Ou senão você está no prejuízo. Se aqui eu ganhava R$ 1.500, com o passar do tempo, os R$ 1.500 em um ano, resolvendo a quantidade de problemas, já não equivale mais a R$ 1.500. Ele equivale a muito menos. Por que você não valoriza o que você faz, quem você é e aquilo que você tem? E calma que eu ainda vou explicar o que está na ponta da pirâmide para você começar a entender exatamente aquilo que eu quero que você exponha a partir de hoje, comece a treinar todos os dias. Então vamos lá, entenda o seguinte: o que sustenta lá embaixo? Às vezes você começa a ter um problema de relacionamento e acha que é obrigado a gostar de outras pessoas. Você não é obrigado a gostar de ninguém. O problema na vida é que você acha que é obrigado a gostar das pessoas.
Você não é obrigado a gostar de ninguém. Ó, que legal que o Gustavo colocou aqui, ó. Thiago, eu ganhava 1.800, passei a ganhar 11.000 e hoje estou em busca de novos horizontes. Como que você acrescenta novos horizontes? Expandindo a utilidade. Olha o que o Carlos colocou: maior renda, maior competência, maior renda, maior habilidade. Quanto mais habilidade, maiores oportunidades. A Leandra falou que bom ter você novamente 459. Depois de um tenebroso inverno, fui para os Estados Unidos e trabalhei muito lá. A gente tinha evento atrás de evento, evento atrás de evento, bastante coisa. Agora já estamos aqui na querida e amada Portugal, Europa, e fica muito mais fácil da gente estar aqui junto. E quero fazer um convite para vocês. Hoje, 6h22 do Brasil, 9h22 de Europa, daqui de Portugal. Daqui a pouco a gente sair da live. Tem a minha live de provérbios, onde todos os dias a gente lê um capítulo de provérbios. Eu comecei a fazer isso em 2018. Você que quer crescer, se desenvolver, te aconselho. Você que nunca fez isso, leia provérbios todos os dias. Leia provérbios todos os dias. Em 2018 eu li um livro chamado Salomão. Meus livros não estão todos aqui. Salomão, o homem mais rico que já existiu, alguma coisa desse tipo. E aí lá falava sobre, se você ler o livro de Provérbios durante 2 anos, você se torna mais sábio do que as pessoas que você convive hoje. Mas, se você ler durante 5 anos, você se torna milionário. E eu confesso para vocês que eu comecei a ler Provérbios em 2018, por causa da riqueza. Só que eu entendi no meio do processo que a sabedoria vale muito mais do que a riqueza. E funciona. E eu comecei a transmitir isso desde 2021. A gente faz lives de provérbios. Quem já assistiu uma live de provérbios minha aí? Escreve MDS, que é a galera da Maratona da Sabedoria. E aí daqui a pouco a gente vai ler no Instagram, mas daqui a pouco eu te falo lá como que vai funcionar. Isso é fenomenal. Então é o seguinte, muda a sua vida. Ler provérbios todos os dias muda a sua vida. Obrigado, Leandro. Me senti muito amado com a sua mensagem. Também eu amo estar aqui no 459. Porque é o momento que eu tenho de explodir a minha mente, explodir meu coração com algo que mudou minha vida em 2020, quando eu conheci o 459 através do Pablo, mudou a minha vida. E é uma nova fase. Então é o seguinte, eu quero te convidar a viver 2025. Promete muito, hein? 2025 vai ser grande. E eu quero te falar sobre o negócio. Daqui a pouco eu falo sobre a live de provérbios, sobre o MDS. Então, o que tem lá embaixo? Tiago, pega esse código aqui comigo e abre em 1 Coríntios 13. E eu vou te falar o que sustenta todas as coisas. É em 1 Coríntios 13. E aí você vai entender porque não é obrigado a gostar de ninguém. Você não é obrigado a gostar de ninguém. O problema é que as pessoas acham que são obrigadas a gostar de alguém. Você não é obrigado a gostar de ninguém. Você tem uma obrigação, que não é gostar. Você é obrigado a amar as pessoas. Isso você é obrigado. Gostar, não precisa gostar de ninguém. Amar é uma obrigação. Ficou difícil, né? E às vezes você fala, não sei o que é amar. Amar é dar presente. Amar é falar que eu te amo. Não, Paulo explicava para a igreja de Corinto, onde eles estavam vivendo algumas crises, exatamente o que é o amor. E olha só o que é o amor. Ele fala o seguinte:
Ele começa o capítulo 13 falando: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Ele começa a trazer a consciência do que é o amor. Ele começa a elevar o nível de consciência daquilo que as pessoas precisam entender a partir desse momento. Ele começa a trazer um novo nível de consciência. Ele fala: não adianta ter a habilidade que você tem, não adianta ter o talento que você tem, não adianta você fazer o que você faz se não tiver amor. Se você não tiver amor, não vai adiantar. E as pessoas perguntam: tá bom, Paulo, me fala o que é o amor. Você falou que, Thiago, que eu não sou obrigado a gostar de ninguém, mas eu sou obrigado a amar as pessoas. E o que é o amor? Às vezes as pessoas acham que amor é algo utópico, né? Algo de fora, algo que é longe, algo que não é possível. Aí ele fala o seguinte: eu vou te falar o que é o amor. No versículo 4, ele começa a falar o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a justiça, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Oh, presta atenção. Você não é obrigado a gostar de ninguém. Você só é obrigado a ser paciente, ser bondoso, não invejar, não se vangloriar, não se orgulhar, não maltratar, não procurar seus próprios interesses, não se irar facilmente, não guardar rancor, não se alegrar com a justiça, se alegrar com a verdade. Em tudo sofrer, crer, esperar, suportar. Aí você fala: eu tento isso todos os dias. O problema é que você vem tentando. Quem tenta não consegue. Você precisa executar isso todos os dias. Tiago, mas eu só quero amar quem merece ser amado. O mandamento aí: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não é amar quem merece ser amado, é amar o próximo. Quem é o próximo? Todo aquele que passa na sua frente. Quem é o próximo? Todo aquele que me relaciona. Por que isso, Tiago? Porque ele criou alguém que é imagem e semelhança. E Deus é amor. Um amor ágape, que é o amor assexuado. E se Deus é o amor, criou alguém que é imagem e semelhança. Logo eu e você carregamos exatamente da mesma coisa. De amar o próximo como a nós mesmos. Tiago, eu não estou entendendo isso daí. Então tá bom, vamos sair da Bíblia e vamos entrar na ciência para você entender. Uma das maiores descobertas da neurociência é algo chamado neurônio espelho. E presta atenção no que eu vou te falar. Às vezes você só tem uma carinha feia, precisa de botox, de uma harmonização, porque tem um coração amargurado. É isso aí. Quer ter uma lata um pouquinho melhor, tem um coração limpo, porque um coração em paz aformoseia o rosto. Um coração limpo aformoseia o rosto. O que a neurociência tem a ver com o que nós estamos falando, Thiago? Ela fala o seguinte: eu só consigo projetar no outro aquilo que eu carrego. Porque a minha boca fala aquilo que o meu coração está cheio. Se o meu coração tem paz, não se ira, não busca seus próprios interesses, não se alegra com justiça,
é somente o que vai sair da minha boca. Ei, presta atenção, não é o tópico, eu estou te ensinando no passo a passo a fazer e você viver de uma forma muito melhor. Às vezes você acha que liberar perdão para alguém é sobre a outra pessoa, nunca é sobre isso. Liberar perdão é você tirar uma mochilinha que você carregava a outra pessoa. Liberar um perdão não é sobre a outra pessoa, é sobre você não carregar mais isso. Amar outra pessoa não é sobre a outra pessoa, é sobre você carregar coisas boas. Paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, que são os frutos do Espírito. Ei, presta atenção! Nunca é sobre o outro, mas sobre você aperfeiçoar, porque Paulo falava o seguinte: eu busco todos os dias a estatura do varão perfeito, eu quero fazer uma corrida não como quem junta tesouros na terra, mas eu quero juntar tesouros que são guardados nos céus, aonde a traça e a ferrugem não destrói. Ele só fala o seguinte: o mais importante é atravessar a linha de chegada. Pô, entende isso? Se você não entender isso, não tem como ter boas empresas, lucro, prosperidade, casamento, se a base não for forte. Se eu não chegar a falar o seguinte, eu entendo exatamente sobre isso. Putz! Escreve um putz, você que entendeu exatamente sobre isso. Que amor, ele não é um sentimento. Amor é uma decisão. Decisão de quê, Tiago? De ser paciente, de ser bondoso, de não invejar, não vangloriar, não se orgulhar, não maltratar, não buscar seus próprios interesses, não se irar facilmente, não guardar rancor, não se alegrar com a injustiça, mas se alegrar com a verdade, sofrer, crer, esperar, suportar. Sabe por que você ainda não prosperou? Na velocidade que você quer, ou no tamanho que você quer, só por um motivo. Que às vezes tinha uma oportunidade, mas você se irou facilmente. Às vezes tinha uma oportunidade e você guarda rancor. Às vezes teve uma oportunidade e não esperou, não suportou, não creu, não sofreu. Você teve uma oportunidade e não foi paciente. Você teve uma oportunidade e não foi bondoso. Ou comece a olhar agora para todas as oportunidades que você teve um dia de prosperar, crescer, se desenvolver na sua vida e ver se não foi um desses fatores que te impediu de prosperar. Eu não sei você, mas caiu uma chuva de prata na minha cabeça de entendimento agora. E eu quero te falar, você só não prospera na velocidade que quer, ou como quer, da forma que quer, independente de como que você está hoje. Porque a vida nunca é sobre como que o outro está. Eu não estou nem aí como que você está comparado à minha vida. Se é para cima ou para baixo, ou do lado, não estou nem aí. Porque a vida é igual uma prova de endurance. Eu já fiz 3 Ironmans, o Ultraman. Sabe o que acontece na cabeça de alguém que faz uma prova de endurance de 38 horas? A única coisa que ela quer não é atravessar na frente de outro, é só atravessar a linha. Uma prova de endurance, ninguém quer chegar na frente de ninguém, as pessoas só querem atravessar a linha. E é sobre ela. As pessoas não querem saber se vai chegar em primeiro, em segundo e terceiro, só quer atravessar a linha exatamente sobre o jogo da vida. Quando você começa a amar o outro, você só projeta no outro aquilo que carrega aqui dentro. Se você não sabe o que carrega aqui dentro, começa a olhar para aquilo que você fala para os outros, aquilo que você enxerga, aquilo que você pensa sobre os outros. E aí você vai começar a olhar para si. Você só não prosperou na velocidade que quer ou como quer, por um simples motivo. Não exerceu o amor de amar o próximo como a si mesmo. Alguém ia te dar uma oportunidade, às vezes você ia crescer num trabalho, às vezes você ia ter uma promoção, às vezes você ia ter um novo negócio, mas daí foi rancoroso. Falou, as pessoas estão aproveitando de mim. Às vezes não foi paciente, às vezes não esperou, não suportou, às vezes olhou para o amiguinho do lado, teve inveja, se vangloriou, falou, eu sou bom demais para as pessoas me ouvirem. Muitos de vocês estão calados por arrogância. Uma arrogância camuflada
na timidez. A timidez significa arrogância. Que você acredita que ninguém pode ter a oportunidade de ouvir aquilo que você tem guardado aí dentro. Olha o que o Stefan colocou, é exatamente isso. Alguém só não prospera. E quando eu te falo, quando eu falo você, eu quero que vocês não entendam isso como uma acusação, porque primeiro eu falo para mim, eu começo a olhar e falo o seguinte: putz, aquela oportunidade lá eu fui arrogante. Poxa, aquele negócio lá eu fui soberbo. Poxa, aquele negócio eu fui, não fui paciente. Aquele eu não esperei, aquele eu não suportei. E aonde que encaixa tudo isso daí? Nas características daquilo que é amor. Você está com problema no casamento? Desenvolva amor. Está com problema com os filhos? Desenvolva amor. Tá com problema consigo mesmo, de não conseguir nem se olhar no espelho? Desenvolva amor. E o que é amor, Tiago? Amor é paciente, o amor é bondoso, não maltrata, não vangloria, não busca seus próprios interesses, tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Tiago, quer dizer que eu preciso ser bonzinho? Não. O problema é você ser bonzinho que serviu de cavalo de montaria para um monte de gente durante anos da sua vida. Você precisa ser uma pessoa boa. Boa e não bonzinho. Escreve aí bom versus bonzinhos. Bonzinho. Bonzinho, que era uma qualidade de ser bom, virou um defeito. Uma regulagem. Você tem que ser uma pessoa boa. O que é uma pessoa boa? Uma pessoa sensata. Uma pessoa equilibrada. Salomão falava o seguinte: ei, você que é inexperiente, busque conhecimento. Mas você que é tolo, busque equilíbrio e bom senso. Você que está desequilibrado, precisa encontrar equilíbrio e bom senso. O que é o bonzinho? O bonzinho é alguém que está desregulado. Agora imagina aqui, eu pego um violão, o violão está lá em cima, eu pego um violão e começo a afinar ele. Vai chegar uma hora, ele vai estar muito bom. Só que a mesma corda, se for muito apertada, começa a desafinar. E se eu volto, eu afino ela novamente. A mesma corda. E se eu voltar um pouco a mais, a mesma corda está afinada, começa a desafinar. É igual a bondade. A bondade precisa estar afinada. Um pouco de mais, bonzinho. Um pouco de menos, bonzinho. Um pouco de mais, aquilo que era bom vira arrogância. E pouco de menos vira não merecimento. Você precisa encontrar o equilíbrio. Por quê? Porque você precisa entender que existe algo diferente entre o viver e o governar. Eu queria aprofundar muito mais isso, mas não sei como. Já são 8h59 aqui na Europa e no Brasil é... Deixa eu ver. 5h53, né? Nosso combinado é até 6 horas. Daqui a pouco eu tenho uma live 6h22 no meu Instagram aqui, ó. Que é só de provérbios. A gente vai ler capítulo 4 de provérbios. A gente revisa o capítulo 3, que é o de ontem, e aí fala sobre o capítulo 4 de provérbios. É incrível isso. O que eu preciso que você entenda é o seguinte, que existe uma diferença entre viver e governar. Eu vou te deixar um insight aí uma pulga atrás da sua orelha para na próxima semana eu voltar aqui na terça-feira. Amanhã meus amigos de Maratona 459 estão aqui. O Milton, a Patrícia, Felipe, o Marcial, a Ana, cada um vai compartilhando aí. O Matheus, tá todo mundo compartilhando. E aí na próxima quinta-feira, na próxima terça-feira, vocês me cobrem, eu vou falar exatamente sobre isso. Existe uma diferença entre o viver e o governar. Nós fomos chamados para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas. Qual que é o problema? As pessoas estão apenas vivendo.
gerando, aproveitando da vida. Quem vive são as plantas. Quem vive são todos os seres, mas quem governa, somente aqueles que entenderam uma mensagem. Quando você vive, você usufrui da vida. Quando você governa, você domina e multiplica sobre a vida. Presta atenção no que eu vou te falar, para você começar a ir para um novo nível. Viver é estar de uma forma passiva do mundo. Entender que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Só quem governa entende que é ele que dita. Para você ficar mais claro ainda e para a gente finalizar e para o nosso boot, você entender o seguinte: quem vive é o ator principal da vida. Alguns são coadjuvantes, presta atenção no que eu vou falar. Alguns são coadjuvantes. E eu estou falando para você já, não estou nem falando para esse pelotão, estou falando para aqueles que são os atores principais. Só que você vai entender o que é viver e o que é governar. Viver é ser o ator principal de um filme. Governar é ser o diretor desse filme. Putz, se você entender isso. O problema é que você queria ser o ator principal do seu filme. O problema é que todo o ator principal ele está sujeito a um diretor. Eu não quero que você seja o ator principal do seu filme. Você precisa ser o diretor do seu filme, que é o diretor que escreve todas as cenas. É o diretor que dirige todas as cenas. É o diretor que domina, governa e multiplica toda a gestão que estão nas suas mãos. Vai viver o dia de hoje com essa bomba nuclear no seu peito e parar de ser o ator principal do seu filme, mas começar a ser o diretor. Porque todo ator principal ele está submisso a um diretor. Escreve aí, sou o diretor ou diretora do meu filme. Alguém perguntou, diretor não seria Deus? O Leonardo colocou aqui, ó. Diretor não seria Deus? O problema com algumas pessoas, Léo, é que acham que Deus está lá numa sala de comando jogando The Sims. Falando, não, agora você vai fazer essa cena. Agora você vai fazer outra cena. Não, não, daí Deus está num controle, no centro de comando, falando, faz isso, faz aquilo. Você vai dar 2 passos da direita, vai encontrar com fulano, vai falar tal coisa. Presta atenção. As pessoas acham que Deus está no controle das suas próprias vidas. Vou te falar algo para te chocar e explodir o seu coração no dia de hoje. Deus não está no controle da sua vida. Deus não está no controle da minha vida, não está no controle da sua vida. Te pergunto, se ele tivesse no controle da sua vida, você acha que estaria essa porcaria que está hoje? Se Deus verdadeiramente tivesse no controle da sua vida, você acha que estaria vivendo o que você está vivendo hoje? Ele já te falou o seguinte, você é imagem e semelhança. Por isso vá, domine, governe e multiplique sobre todas as coisas. Depois ele mandou o filho dele e falou o seguinte, vocês têm o meu nome, a minha autorização e o meu poder, que foi um sopro. Por isso vão e multipliquem tudo aquilo que eu lhes entrego. Ele já te entregou uma livre escolha. Ele te deixa alguém que orienta, acalma, acalenta. Ele já te entregou. Jesus falou o seguinte, eu preciso ir para deixar alguém maior que vai te orientar, te guiar e te consolar. Tem alguém que nos faz isso todos os dias. Eu quero te convidar a explodir a sua mente, explodir o seu coração, entender que a partir de hoje eu preciso construir uma nova história. E você entender que a sua história é incrível.
Aí você fala, não, eu vou esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus já aconteceu na sua vida. Aí, se Deus quiser, ele já quer, amigo. Antes da fundação do mundo, ele fala o que já te escolheu antes da fundação do mundo. Por isso, vá, domine, multiplique e governe sobre todas as coisas. Ele já falou, as pessoas falam, vou ficar esperando aí, fica esperando 5, 10, 20. Oh, presta atenção, se Deus vai ficar esperando você. Ele já falou, vai, faz, domine, governe. Só para a gente fechar e entrar no boot aqui, e vai passar talvez uns 2, 3 minutinhos do nosso horário. Deus nunca planejou a salvação. Deus ele não planejou a salvação. Salvação foi uma correção de rota. Deus projetou um reino de reis e sacerdotes. Foi isso que ele projetou. A salvação foi uma correção de rota do pecado. Eu vou te explicar. Imagina você que é pai e mãe, arruma o seu filho, você arrumou o seu filho para ir para uma festa. O Senhor te criou imagem e semelhança para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas. Presta atenção no que eu vou te falar agora para a gente finalizar. E aí depois a gente vai lá no meu Instagram e assiste a live de Provérbios. Ele falou o seguinte: eu te faço imagem e semelhança, por isso vá, governe, multiplique e domine sobre todas as coisas. Foi isso. Só que no meio do caminho o homem falou o seguinte: não, eu vou experimentar algo aqui. É tipo você pegar, arrumar o seu filho para uma festa. Você arruma o seu filho para uma festa. Enquanto ele espera você se arrumar, ele vai para fora de casa e vai brincar na lama. E ele se suja inteiro. Pergunta: tem como levar um filho para uma festa de aniversário com ele todo sujo de lama? Você precisa fazer o quê? Uma correção de rota. Não tem como levar o ser humano a uma festa do reino se ele estava sujo do pecado. Precisou fazer o quê? Pegar essa criança que sujou de lama, levar novamente para o chuveiro, dar um banho nela e preparar ela para uma festa. É isso que aconteceu. A salvação ela foi uma correção de rota. Só que essa criança que está no chuveiro, ao invés de ir para a festa, ela prefere estar brincando no chuveiro. Ou, presta atenção, alguns de vocês, ao invés de trocarem para ir para a festa de governo, domínio e multiplicação, preferem estar dentro do chuveiro brincando. Existem as 4 fases. A fase de preparação, a fase de brincar na lama, a fase de correção de rota, que é tomar um banho, e a fase da festa. Pergunta: aonde que você está hoje? Você está se preparando? Você foi e ainda continua brincando na lama enquanto tem uma festa rolando? Você entendeu e viveu? É por isso que as pessoas ficam vivendo na salvação, achando que qualquer coisa vai fazer com que eles percam a salvação. E aí ficam dentro do chuveiro, brincando no chuveiro, curtindo a vida no chuveiro, vivendo, sendo os atores principais. Só que foi chamado para você ser o diretor desse filme e falar o seguinte: eu vou para a festa. O meu convite todos os dias para você é que você vá para a festa. Existe uma festa acontecendo. Eu quero te falar mais, meu coração ele está explodindo aqui por mim. Eu poderia ficar algumas horas aqui com vocês falando exatamente sobre isso. Só que eu quero que você entenda que hoje é dia de buscar o caminho da festa. De não viver, mas governar. Respira fundo aí, bora fazer um boot. Daqui a pouco eu vou fazer um convite para vocês, para a gente estar juntos no 6:22, que significa Mateus 6, versículo 22, fala o seguinte: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. É por isso que a gente se encontra lá no Instagram, Thiago Rocha BR, Thiago CH, Thiago Rocha BR. A gente se encontra lá para ler o livro de Provérbios, para que o meu corpo seja bom. Os meus olhos precisam ser bons. Vocês entendem isso? Respira fundo, então. Respira fundo mais uma vez. Tira o dedinho do teclado. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve.
Obrigado porque todos os dias, mesmo falhos e pecadores, o Senhor nos entrega uma nova oportunidade de fazer a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. E nós somos gratos por isso. Gratos pela oportunidade de sermos pessoas melhores todos os dias. E hoje é mais um daqueles dias que nós somos chamados a ter a consciência de quem nós somos e aquilo que nós somos chamados. Nós somos imagem e semelhança, chamados para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas. Agradeço por esse encontro de um batalhão que tem fome e sede da tua palavra. Eis aqui pessoas sendo levantadas nessa geração como pilares. Eu vejo vários sendo levantados. Vários multiplicando os dons e talentos, pessoas muito maiores do que aquilo que nós carregamos. Pessoas que vão ser enviadas para os 4 cantos dessa terra. Comece a ter a certeza que hoje o Senhor te levanta para um novo tempo. Tempo esse de governar, dominar e multiplicar sobre todas as coisas. Tempo esse de aumentar a sua utilidade. Veja você agora, aumentando a sua utilidade. Comece a ver você agora, trazendo uma imaginação e criando uma imagem na sua cabeça, que você era apenas um pequeno canivete, aonde tinha apenas uma utilidade, que era a utilidade de abrir uma faca. Comece a visualizar agora um canivete na sua frente. E você tinha apenas uma faca. Conforme você vai passando, suprindo, amando, você começa a ter novas experiências todos os dias, vencendo as dificuldades do dia, resolvendo os problemas do dia. Você começa a adicionar novas ferramentas àquele canivete. E você vai começar a ver novas habilidades. E você começa a adicionar novas ferramentas. E conforme você adiciona novas ferramentas, você começa a aumentar a sua utilidade. Você vê que não servia apenas para uma função, um cargo ou uma pessoa. Você começa a servir para vários negócios, várias oportunidades, várias pessoas. Esse é você. Saiu de um canivete simples a um canivete suíço, com múltiplas habilidades, com múltiplos talentos e múltiplas utilidades. Por que que isso acontece? Porque isso vai te fazer alcançar mais pessoas. Respira fundo. Fala assim comigo: hoje é o dia de aumentar a minha utilidade. E eu faço isso desenvolvendo o amor. Fala o seguinte: o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não vangloria, não busca seus próprios interesses. O amor tudo espera, tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. Respira fundo. Coloca um sorriso no seu rosto, esfrega as tuas mãos. E fala assim: já é. Só deixa eu compartilhar mais um negocinho com você aqui, que está lá em 1 Coríntios, versículo 11, diz o seguinte, para a gente finalizar. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. E quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amor está junto com a maturidade. Quando você deixa as coisas de menino, você amadurece. E conforme você amadurece, você cresce em amor. Um menino não consegue esperar, não consegue suportar, não consegue ter paciência. Um menino não consegue deixar de buscar seus próprios interesses. Um menino não consegue suportar, crer, não consegue se alegrar com a justiça e com a verdade. Comece a olhar, você que já tem um filho pequeno, eu te pergunto, ele consegue esperar? Ele consegue suportar? Ele consegue acreditar? Não, porque ele é imaturo em experiência. O José colocou: poxa vida, eu solto pipa até hoje. Não tem problema soltar pipa até hoje. Se você for alguém maduro em experiência, o problema é: será que você solta pipa no tempo que poderia estar estudando, se desenvolvendo, tendo oportunidades?
Crianças fazem o que querem e os homens fazem o que precisa ser feito. Você consegue entender isso? Quero te convidar daqui a pouco, 6h22, a gente vai estar lá no Instagram e eu vou fazer a leitura de provérbios daqui a pouquinho. É só o tempo você pegar uma água, um café, e a gente já volta lá no Instagram, Thiago Rocha BR, lá para a gente fazer a live do 6h22. Você ainda que não caiu para dentro do jogo da vida, tá aqui, ó. Acessa pioranodasuavida.com.br ou aponta o teu celular para esse QR Code aqui, ó. Ponto o QR Code, vai entrar numa página. Entrando nessa página, você vai fazer a leitura toda ela. E lá vai ter. O que é o pior ano da sua vida? São 52 encontros com o Marçal, todas as segundas-feiras, mais vários bônus para você aprender a cuidar mais da sua vida e ter grandes resultados. O que a gente faz? São 10 anos de um. A gente vai comprimir o tempo. Aquilo que você tem de resultado em 10 anos, a gente vai comprimir ele num ano. Quer ver? Ó, quem é 10 e 1, 22, 33, quem faz parte do programa, coloca aí. Já sou 10 e 1. Já sou 10 e 1. Coloca aí. Deixa eu bater só uma foto aqui e colocar. Fazer o seguinte. Você que faz parte do pelotão e que serviu para você a live de hoje. Qual o maior código de hoje? Acabei de postar lá no meu Instagram, no feed, uma foto aqui, ó. Se você quiser deixar lá aquilo que mais explodiu sua mente, seu coração no dia de hoje, só para entender aquilo que faz sentido ou não. Aí a galera do 10 e 1. Beijo grande, tamo juntos, até depois do fim. A Cida aí, gratidão por essa live de hoje. Tamo juntos, até depois do fim. Que você possa crescer, se desenvolver e explodir. Te vejo daqui a pouco, às 6h22, lá no Thiago Rocha BR, para a gente ler Provérbios capítulo 4, explodir mais mentes e corações. Bom, tamo juntos, até depois do fim, fique com Deus. Todos os dias, 4h59 da manhã, eu e os outros líderes da plataforma global estaremos aqui compartilhando com vocês esse código. Você que não participa ainda desse pelotão, eu te convido a participar e entender verdadeiramente que existe algo novo para esse tempo. Valeu, gente. Tamo juntos. Abraço.